Mais um Mulheres na Arte. Hoje eu tô gravando na horizontal porque esses vídeos vão começar a ir pro YouTube também. É uma forma de divulgar mais os vídeos e os conteúdos, etc. Então vocês vão ver um pouquinho mais do fundo do ateliê. Hoje eu não vou contar a história de uma artista necessariamente, mas eu vou contar a história de uma mulher que foi muito retratada ao longo da história da arte. Essa mulher foi Beatrice Cenci. Nascida em Roma no ano de 1577, Beatrice ela é filha de Ercília Santa Croce e do conde Francesco Cenci. O conde era conhecido por ser um homem devasso e muito perverso. A mãe de Beatriz morreu quando ela tinha 7 anos. E depois disso, ela e a irmã foram enviadas para um monastério. Depois que as meninas saíram do monastério, elas voltaram a viver no Palácio Cenci. O conde era um homem muito rico. Lá morava ela, sua irmã, Giacomo, que era seu irmão mais velho, e Lucrezia Petroni, que era a segunda esposa do conde. Eles também, a Lucrezia teve um filho chamado Bernardo, que também vivia junto. O conde Francesco era um homem extremamente abusivo. Foi com a primeira mulher e era com as filhas. Inclusive, ele estuprava as filhas. Ele chegou a ir a julgamento por esse crime. Mas ele não foi a julgamento por crime de estupro. Ele foi a julgamento por crime de incesto. E nesse julgamento, o conde chegou a ser condenado, mas ele não ficou preso. Logo, a sentença dele foi cancelada. Ele era um homem muito rico, muito cheio de contatos e poder, então ele jamais ficaria preso. Beatrice ainda tentou denunciar os abusos do pai às autoridades, porém nada era feito. E quando o conde ficou sabendo das denúncias de Beatrice, ele enviou ela e a irmã dela para um castelo que a família tinha e ficava afastado de Roma. Todo mundo na cidade sabia quem o conde era e o que ele fazia. Depois de muito tempo de abuso e agressões por parte do conde, a família chegou à conclusão que a única maneira de se livrar dele seria matando ele. Então, quando o conde foi passar uma temporada no castelo, a família, com a ajuda de 2 vassalos e um era amante de Beatrice, tentaram envenenar o conde, mas eles não conseguiram. Como eles não conseguiram matar o conde envenenado, eles acabaram espancando e dando uma martelada na cabeça dele, e daí eles jogaram o corpo de um precipício para fingir que tinha sido um acidente. Porém, ninguém acreditou que isso foi um acidente e a polícia papal começou a investigar o caso. Eles torturaram o vassalo que era amante da Beatrice até a morte e o vassalo não contou nada. O segundo vassalo, que era cúmplice também, foi assassinado por uma família amiga de Beatrice para que ele não revelasse nada. Apesar dos esforços, a trama foi descoberta e a família foi presa, julgada e sentenciada à morte. O povo de Roma, que conhecia a fama do conde, se revoltou contra a sentença e os protestos foram tanto que chegaram a conseguir que a execução fosse adiada. Porém, o Papa Clemente VIII não teve bondade nenhuma e acabou mantendo a execução da família. Ele apresentou a justificativa de que se ele perdoasse esse assassinato, muitos nobres começariam a morrer, e para isso ele usou o exemplo da condessa Santa Croce, que tinha sido assassinada pelo filho que queria a herança. Ao amanhecer do dia 11 de setembro de 1599, a família foi levada a Ponte Sant'Angelo para a execução. Giacomo foi torturado durante o caminho todo até a execução. As execuções eram eventos públicos e assistidos pelo povo. Giacomo teve sua cabeça esmagada por um martelo e seu corpo esquartejado. Depois, Lucrezia e Beatrice foram decapitadas. Apenas Bernardo, de 12 anos, foi poupado, porém ele recebeu a sentença de se tornar escravo pelo restante de sua vida. Essa sentença foi anulada um ano depois. Todos os bens do conde foram direcionados para a família do Papa. Apesar dessa história triste, Beatriz se tornou um símbolo de resistência contra a burguesia hipócrita em Roma. Desde sua morte surgiram lendas e representações da figura de Beatriz. Então existe uma lenda que todo aniversário de morte ela surge na ponte segurando sua cabeça decapitada. Além dessas lendas urbanas superficiais, Beatriz foi representada em
várias obras, tanto da literatura, das artes visuais e da música. Conta-se que Caravaggio assistiu à execução de Beatrice e pode ter se inspirado nela para pintar a versão dele de Judite decapitando Holofernes. Guido Reni também pinta Beatrice. Existe um verso escrito pelo nosso escritor brasileiro Gonçalves Dias, também falando sobre Beatrice. Sarah A. Dodge pinta Beatrice no ano de 1890. Julia Margaret Cameron faz um estudo fotográfico colocando a modelo na posição de Beatrice. E eu achei muito interessante como essa fotografia remete a uma pintura. Era o começo da fotografia, então a fotografia era montada como se fosse uma composição pictórica. Isso é muito interessante, não é? Houve um filme em 1969 chamado Beatrice Cenci, dirigido por Lúcio Fulci, e ele conta detalhadamente a história dela e da família. No filme Cidade dos Sonhos, de David Lynch, de 2001, a pintura de Guido Reni é mostrada pendurada no quarto de Ruth Elms, em Hollywood, como uma referência a Cenci. H.G. Rosner também faz uma escultura mostrando Beatrice Cenci. Então existiram várias obras que se referem a Beatrice, que mencionam Beatrice. Então eu achei interessante trazer aqui por esse motivo. E também para a gente entender um pouco do contexto social de várias das artistas que eu falei por aqui. Às vezes eu conto a história de artistas muito bem sucedidas, mas é importante relembrar que o contexto histórico era totalmente contra e não favorável à mulher. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história um pouco diferente do habitual. Se você gostou, deixa seu coraçãozinho, deixa seu comentário dizendo o que você acha. Compartilha com quem você acha que vai ter interesse. E é isso, gente. Beijos e até a próxima.